1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais e os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A Bíblia, ela condena o pecado. Ela odeia o pecado, mas ela ama o pecador. Jesus, ele morre numa cruz em amor à sua criação divina, a criação de Deus, o Pai. Quando ele vai à cruz, ele vai condenado, ele leva sobre si todos os pecados, meu, o seu, de toda a humanidade. A Bíblia, ela é clara com relação ao que é pecado, mas ela é muito clara sobre a relação do perdão do homem com Deus. Deus odeia o pecado, mas Ele perdoa o pecador. Quando dizemos que os gays não irão herdar o reino dos céus, nós estamos mentindo. Nós, como igreja, não podemos mais achar e agir assim. Como igreja, devemos aprender a lidar, aconselhar e cuidar dessas ovelhas. Assim como nossos irmãos que são homossexuais, eles são pecadores. Assim como eu sou um pecador, por outros e outros motivos. Talvez damos nomes diferentes, mas aceitamos alguns e outros não. Nas igrejas brasileiras, existem pastores que são adúlteros, pastores que são mentirosos, farsantes, ladrões, e nenhum deles herdará o reino dos céus. Mas nós, como igreja, negamos a igreja, a casa do nosso Pai, para aqueles pecadores que são chamados de homossexuais. Quando um gay entra na igreja, além de ser taxado como gay, virar piada, ele não é aceito, ele não é acomodado entre o grupo. Mesmo assim, o adolescente que entra na igreja com problemas sexuais, problemas de entender isso, só por ele já se sentir negado, ele se afasta. E isso leva ele para o mundo. Um mundo onde ele vai viver no pecado de prostituição. Talvez isso leve a ele a viver uma vida muito pior. Os pais que expulsam eles de casa, esses pais, eles não amam a Deus, porque você está jogando o seu filho fora, que é um presente de Deus. Mas o meu filho não está seguindo, Caio, a doutrina que a Bíblia estabelece. Cara, peraí, você segue. Porque assim, seguir é tentar fazer. Eu tento não pecar todos os dias, eu trabalho, eu luto, eu fujo da imoralidade sexual, eu fujo do pecado de todos os tipos, mas eu preciso tentar, e mesmo assim eu vou falhar. Quando passa alguém na rua, eu olho e a minha mente já peca. Quando entra um homem na minha frente, eu já olho e falo, meu Deus, esse cara é isso, é aquilo, eu já pré-julguei. E o próprio julgamento não é uma coisa divina, é um pecado. Isso me afasta de Deus. Então, se pecamos pela nossa mente, sempre vamos pecar. Só que continuamos tentando, caminhando dia após dia para melhorar. E a igreja, que é o lugar, que é o hospital para os feridos, que é o lugar onde deveria acolher os pecadores e fazer deles homens e mulheres melhores do que são, joga esses seres humanos fora. Falar sobre homossexualidade é difícil, principalmente para uma geração que já se estabeleceu como tal. Falar sobre um estilo de vida, de fato, onde muda tudo em relação às amizades, comportamento, roupas e etc. E muitas dessas pessoas estão vivendo uma vida sozinha, completamente distante de Deus, afastadas e perdidas, caindo em droga, prostituição, roubos, crime, etc. Quando a gente fala sobre isso, é papel da igreja apoiar e retirar essas pessoas disso. Jesus, ele veio e ele era o bom pastor. Ele buscou a ovelha perdida dentre as 99. Quantas mais ovelhas vamos perder para a homossexualidade simplesmente porque não queremos conversar sobre isso? Porque a igreja se nega a entender, aconselhar, talvez até cuidar de casais homossexuais.
E existe uma estatística que ela é bem clara e bem fácil, não precisa nem pesquisar muito, você provavelmente já deve saber. Mas os casais gays são os que mais adotam crianças em todo o mundo. Os casais heterossexuais geralmente não adotam, não gostam da prática ou até não veem sentido. Dentro da mesma palavra bíblica que se diz para que o reino dos céus não será herdado pelos pecadores, diz que é responsabilidade da igreja cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, a nossa igreja não faz nem o nosso papel, mas estamos querendo condenar aqueles que estão fazendo coisas até melhores do que nós. Se você é de uma igreja, está assistindo esse meu vídeo hoje aqui e se perguntando ou passando por este assunto, entenda bem, essa conversa é para você mesmo. Nós somos o Ministério God, estamos aqui para apresentar Jesus a todos vocês. Vamos juntos nessa? Então, tchau, tchau.